Hoje eu quero fazer umas perguntas para você. Quem é o Espírito Santo? Já ouviu falar sobre ele? Ele seria uma pessoa, seria uma força, uma energia, um pensamento positivo. Afinal de contas, quem é esse ser tão extraordinário chamado Espírito Santo? É um ser concreto? É um ser abstrato? O que nós podemos aprender sobre ele? E mais, como analisar a doutrina do Espírito Santo dentro do contexto do grande conflito? E ainda mais, qual é a função específica do Espírito Santo na vida dos que conhecem a verdade e na vida daqueles que não conhecem a verdade? O Espírito Santo vive aonde? No céu, na terra, no espaço? Onde vive o Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre ele? São perguntas importantes para o programa de hoje. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, pegar uma caneta, um caderno, anotar os textos e participar atentamente do programa de hoje. O tema de hoje, você já sabe, é o Espírito Santo e o grande conflito. Prepare o seu coração. Certo? E eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que nos assiste em todo o Brasil e para você da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, para você também que nos acompanha na África, em vários países da África, tem pessoas conectadas. Um abraço para São Tomé e Príncipe, um abraço para Angola e para os demais países da África também que falam português. Ok? Preparados? Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos ao tema de hoje. Muito bem, meus amigos, agora nós vamos entrar num assunto bastante delicado e ao mesmo tempo importantíssimo. Vamos falar sobre o Espírito Santo e o grande conflito. Falar sobre o Espírito Santo é um privilégio. Eu não sou digno de falar sobre ele, você também não, mas ele é tão maravilhoso que ele nos dá o privilégio de estudar sobre ele, de aprender sobre ele. Então, com muito respeito e reverência, nós entramos nesse assunto para estudar um pouco sobre o Espírito Santo. Na verdade, quem vai nos dar o estudo é o Espírito Santo. Quem vai nos direcionar é Ele mesmo. Quem vai nos dar o direcionamento, a sabedoria, é o próprio Espírito Santo. Quem é Ele? Desde quando Ele existe? Vamos lá. O Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente. O Espírito Santo, ele é um ser maravilhoso. Não é um ser humano, não. É um ser divino. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, da divindade. E o Espírito Santo sempre esteve aqui na terra. E ele continua aqui na terra, trabalhando de maneira muito incrível no meu coração e no seu coração também. Vamos saber mais sobre ele. Fique atento a este programa. Abra a Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 16, e vamos ler o versículo número 8. Olha só, 16, verso 8. Fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ouviu isso? Quando o Espírito Santo viesse, convenceria o ser humano, convenceria o mundo inteiro do pecado, da justiça e do juízo. Uau! Quando a Bíblia fala que ele convenceria o mundo do pecado, ele se refere exatamente a quê? Bom, de acordo com a Bíblia, pecado é a transgressão da lei. Como diz aqui, vamos lá, 1 João 3, verso 4, fala exatamente isto. Deixa eu abrir aqui, 1 João, capítulo 3, está bem aqui, capítulo 3, opa, passei demais, agora sim, capítulo 3, verso 4, olha que texto tremendo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja, pecado é a transgressão da lei. O Espírito Santo, quando viesse, ele convenceria o mundo do pecado. Em outras palavras, o Espírito Santo convence você do que é errado, mostra para você o que é certo, ensina você a obedecer os 10 mandamentos, direciona você, inspira, mostra o caminho e te dá forças para seguir no caminho e obedecer o nosso grande Deus. Portanto, quando uma pessoa aceita Jesus
Quando uma pessoa se entrega a Jesus, essa pessoa, por obra do Espírito Santo, ela passa a obedecer os 10 mandamentos, porque pecado é a transgressão da lei, é a transgressão dos 10 mandamentos, como diz aqui em 1 João 3, verso 4. Ainda em 1 João, vamos para o capítulo 5 agora e o verso 6. Olha só, 1 João 5, 6 fala assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Veja que aqui a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo é a própria verdade. Entendeu ou não? Então, se alguém perguntar assim, você conhece a verdade? Está perguntando, você conhece o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a própria verdade. E ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo capítulo 20. E mais, a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo é um ser, não é um ser humano, é um ser divino, maravilhoso, extraordinário, perfeito, onipotente, onipresente, onisciente. Isso é tudo de bom, é maravilhoso, não é? Agora veja só o Espírito Santo na criação. Aqui em Gênesis capítulo número 1, Gênesis capítulo número 1, versículos 1, 2 e 3. Escuta aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Atenção. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Você viu que aqui está dizendo assim, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mostrando a presença do Espírito Santo na criação. O Espírito Santo sempre esteve na terra, trabalhando na vida humana, trabalhando em favor do homem. Por exemplo, quando Deus abriu o Mar Vermelho, ali foi o sopro, né? Ali foi a ação do Espírito Santo também. Aliás, eu tive um professor de teologia que ele dizia o seguinte, toda obra, toda ação de Deus é trinitariana. Repito, toda ação de Deus é trinitariana. Por exemplo, quem criou todas as coisas? Foi o Pai? Sim. Mas também foi o Filho? Sim. E também foi o Espírito Santo? Sim. Isso é tão real que quando você vai para Gênesis 1, 26, a Bíblia diz assim, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ele fala façamos, veja que a expressão façamos está no plural. Façamos o homem a nossa imagem, nossa, no plural, e a nossa semelhança, plural de novo, mostrando que toda a obra de Deus, toda a ação de Deus é trinitariana, envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo é a verdade. E ele veio a esse mundo, ele está nesse mundo para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Isso é extraordinário. Agora, falando do pecado, convencer o mundo do pecado. Pecado, repito, é a transgressão da lei. Agora escuta, como é que o diabo trabalhou para jogar essa verdade por terra? Lembra que para cada coluna da verdade, nós estamos analisando por 2 ângulos. De um lado está Daniel 8,12 e do outro lado está João 8,32. Daniel 8,12 diz o quê? Diz que o diabo usaria um poder para jogar, para lançar por terra a verdade. Lembra? E João 8,32 fala que a Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, de um lado, Deus quer que você conheça a verdade para você ser liberto. Do outro lado, o diabo quer que a verdade seja jogada por terra. Então, você tem os 2 lados e a verdade no meio, sendo então alvo de um grande conflito. Nesse caso, é o Espírito Santo. A verdade sobre o Espírito Santo dentro do contexto do grande conflito. Agora escuta, o Espírito Santo convence o ser humano do pecado. Pecado é a transgressão da lei. Você percebe que eu estou repetindo toda hora? Para que isso não saia da sua cabeça. Agora escuta, o que o diabo fez? Usou aquela mulher prostituta de Apocalipse 17, para quê? Para justamente mudar a lei de Deus. Quer ver? Vamos comigo para Daniel. Vamos comigo para o livro do profeta Daniel. Daniel, no capítulo de número 7, olha só, e o verso de número 25, está escrito,
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja que esse texto é uma profecia que diz que alguém iria mudar os tempos e a lei. Então, o inimigo usou a igreja romana, usou a mulher do Apocalipse 17, usou a grande Babilônia, para quê? Para mexer nos 10 mandamentos. Para mexer nos 10 mandamentos. Então, veja, são 10. Se você aceita 9 e não aceita um, é como se não aceitasse nenhum. Correto? Está claro? Mas para ficar mais claro ainda, nós vamos agora para Tiago. Veja o que diz Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 10. Olha que texto esse daqui. Tiago está bem aqui, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu ou não? Então, quando o diabo usou aquela mulher do Apocalipse 17, a prostituta, a igreja falsa, para mudar o sábado para o domingo, mexeu em um mandamento, certo? E aqui diz, se você pisar em um, se você rejeitar um, se você não aceitar um dos 10, você é culpado de todos. Então veja, justamente aí está o problema. Por quê? Porque o Espírito Santo convence o ser humano do pecado. Pecado é transgressão da lei. Mas de repente você está numa igreja onde os pastores, onde os sacerdotes, onde os ministros pregam abertamente que a lei foi abolida. Ora, se a lei foi abolida, se não tem mais lei, olha só, se não tem mais lei, se a lei tivesse sido abolida, não havendo lei, não pode haver transgressão. Se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, o Espírito Santo me convence do quê? De nada. Então eu estou anulando a obra, a ação do Espírito Santo. Está entendendo? Você está entendendo isso daí? Percebeu? Então se você mexe em um mandamento, você quebra todos. Se você diz que a lei foi abolida, se não tem mais lei, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, o Espírito Santo me convence do quê? De nada. Porque se não tem pecado, eu não sou pecador. Se eu não sou pecador, para que o Espírito Santo? Então eu vou anulando a obra, a ação do Espírito Santo. É muito sério isso. Você entendeu? Isso é tão sério, que a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo analisando isso. E eu quero chamar a sua atenção para esta análise. Você sabe que esse assunto, ele vai, e vai chegar num ponto em que nós temos que tocar no assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque esse atentado a essa verdade é praticamente meio caminho andado para que as pessoas envolvidas nessa transgressão pratiquem o pecado imperdoável, isto é, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você sabe que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um processo de 4 passos. Ou seja, todo pecado tem perdão, mas todo pecado poderá não ter perdão. Quando é que um pecado não tem perdão? Quando não há arrependimento, não há confissão e não há abandono. Agora, se eu pertenço a uma igreja que prega que a lei foi abolida, se eu pertenço a uma denominação que anuncia que a lei foi abolida, se não tem mais lei, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, para que serve a graça? E se não tem mais graça, para que Jesus morreu? E se Jesus não precisava morrer, por que então ele veio a esse mundo? Ou seja, uma vez que não tem lei, não tem pecado. Não tem pecado, anula a graça. Anulou a graça, Cristo morreu em vão e acaba o ministério do Espírito Santo. Então, quando alguém diz assim, a lei foi abolida, essa pessoa não tem consciência de que está trabalhando contra o Espírito Santo. E é assim que o diabo luta para jogar a verdade por terra. Deu para você entender? E tem mais. Quando as pessoas vão por esse caminho, acabam criando movimentos que são movimentos estranhos. Por exemplo, nos dias de hoje, existem movimentos chamados pentecostais. A expressão pentecostal é uma expressão bíblica, está correta, mas os movimentos pentecostais são muitas vezes estranhos. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes começam a orar e começam a entrar em transe, começam a entrar num contexto onde as pessoas começam a falar línguas estranhas, e as pessoas pulam, gritam, se jogam no chão, sai rolando para lá, volta rolando para cá, e vira uma confusão, e tem a unção do leão, a unção do cavalo, a unção do não sei do quê, e tudo isso atribuem ao Espírito Santo.
Veja, as pessoas chegaram ao ridículo, as pessoas chegaram ao extremo da transgressão. Por quê? Porque as pessoas fazem coisas ridículas e atribuem essas coisas ao Espírito Santo. Sabe por que fazem isso? Porque simplesmente não estudam a Bíblia e não aceitam o princípio da palavra de Deus. Tudo por quê? Porque mexeram no princípio da obediência. Quando você mexe na lei de Deus, você quebra tudo. Quando a lei de Deus não faz sentido para você, quando os 10 mandamentos perdem o valor para você, consequentemente, tudo mais perde o valor. Tudo mais passa a ser diferente. Por isso, nós estamos aqui na série O Grande Conflito, ok? O Espírito Santo, ele continua o seu trabalho. Ele convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai continuar trabalhando na sua mente, no seu coração e na minha mente também. Nesse momento, enquanto eu falo com você, o Espírito Santo está trabalhando com você. Está trabalhando com você. Algumas pessoas se alegram ao entender esse tema, outras pessoas ficam chateadas porque acham que eu usei uma expressão que ofendeu esse, ofendeu aquele. Não, não, atenção, não é para você se ofender, ao contrário, é para você acordar, meu filho, é para você se despertar, minha filha, é para você entender o que Deus tem para você, o plano de Deus para você. Entendeu ou não? Por exemplo, tudo que eu estou falando aqui, eu estou mostrando na Bíblia. Estou mostrando aqui na palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Olha só como o assunto é delicado. Vamos para Mateus, no capítulo 12, olha só, 12, versos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo e nem no porvir. Então veja, tudo isso quando as pessoas começam então a inventar coisas e a atribuir essas coisas ao Espírito Santo sem ter nenhuma preocupação com os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos estar atento aos princípios da palavra de Deus. Amém? Amém. Eu vou lhe mostrar agora um texto muito importante sobre o Espírito Santo. Veja só o que diz aqui Hebreus. Nós vamos aqui para o livro de Hebreus, que é um livro extraordinário. Veja só, capítulo 3 de Hebreus 3, versículo 7, que diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Ouviu? Então, hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Sabe por que fala isso aqui? Porque tem gente que ouve a palavra e não aceita. Ouve o chamado de Deus e não aceita. Escuta a verdade clara e não aceita. A pessoa endurece o coração. Endurecer o coração significa não aceitar o trabalho do Espírito Santo. Endurecer o coração significa não aceitar a obra do Espírito Santo. E a pessoa endurece, 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 e o Espírito Santo bate, 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 e a pessoa endurece, endurece, endurece. Entendeu? Aí o que acontece? O que acontece é o que está em Atos 7, 50 e 51. Porque Atos 7, 50 e 51 fala assim: vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo toca, a pessoa endurece. Ele toca de novo, a pessoa endurece. Ele toca outra vez, a pessoa endurece. E vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai continuar tocando e a pessoa vai resistindo, 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 até chegar a um ponto, que é o passo 3, que está em Efésios 4, 30 e 31, que fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo entristece. Entendeu ou não? Ele entristece. Por quê? Porque ele toca, você endurece. Ele toca de novo, você endurece. Ele insiste, você resiste. Ele insiste, você resiste. Então ele fica triste. E finalmente, você acaba apagando o Espírito. Ou seja, você acaba
praticando o pecado imperdoável. Cuidado, viu? Porque muitas vezes, em nome do Espírito Santo, em nome de revelações, em nome de alguma manifestação sobrenatural, tem muita gente enganando as pessoas, tem muita gente fazendo comércio em nome da fé e tem muita gente se aproveitando de homens, de mulheres, de crianças, de pessoas que não têm o conhecimento completo da palavra de Deus. É isso. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando na vida, no coração de todas as pessoas, porém, ao mesmo tempo, o diabo está trabalhando para que o Espírito Santo seja tirado da sua vida, para que a obra do Espírito Santo seja jogada por terra na sua vida. Mas não esqueça que o Espírito Santo é aquele que não desiste de você, que continua trabalhando, continua lutando, continua insistindo. É o Espírito Santo de Deus que leva você a ler a Bíblia. É o Espírito Santo que leva você a entender a Bíblia. É o Espírito Santo que leva você a aceitar a Bíblia. É o Espírito Santo que leva você a obedecer a palavra de Deus. É o Espírito Santo que leva você a aceitar Jesus como Salvador. É o Espírito Santo que leva você ao arrependimento. É Ele quem toca o seu coração. É Ele quem faz você chorar arrependido e emocionado. É o Espírito Santo que faz essa obra de pegar você do nada, da lama, da sarjeta, da perdição, das trevas e traz você para a maravilhosa luz, traz você para Jesus. É Ele quem faz essa obra no seu e no meu coração. Não é lindo tudo isso? Não é maravilhoso tudo isso? Saber que o Espírito Santo é quem trabalha intensamente para levar o ser humano a uma transformação e a uma salvação, ou a única salvação? É Ele quem faz essa obra extraordinária. Por isso, o Espírito Santo deseja fazer mais, muito mais em você e através de você. Tá bom? Eu vou lhe mostrar mais um texto da Bíblia para explicar um pouquinho mais sobre a obra do Espírito Santo. Para mostrar esse texto, eu quero convidar você a chegar mais perto e vir comigo até aqui. Vamos aqui no meu sofá e aqui sentadinho eu quero convidar você para se aproximar, a chegar mais perto, por favor, porque eu quero te mostrar mais um texto extraordinário da palavra de Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em João 16, verso 13. O texto maravilhoso. Olha só. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que tremendo texto. Cado da justiça e do juízo. Eu entrego este homem e esta mulher nas tuas mãos. Entrego toda a família nas tuas mãos. Salva-nos para o teu reino quando Jesus voltar. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém.